Nós vamos agora, nesse espaço, falar sobre contabilidade, um espaço já consagrado aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, chamado Conversando sobre Contabilidade. Vamos começar então. Olha aqui, ó. O professor Salésio, sempre no programa, responde a indagações, perguntas, questões envolvendo a área de contabilidade. Por exemplo, o Conselho de Contabilidade de São Paulo, como o senhor já deve ter visto, né, e tomado conhecimento, publicou uma nota de repúdio à cena exibida no capítulo da novela, nem sei, tem novela ainda? Mania de Você, no dia 9 de janeiro deste ano. Só podia ser, na TV Globo, na qual os protagonistas, ou o protagonista, sugere que seja usada a contabilidade criativa para manipular os relatórios contábeis. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, professor Salésio? O Conselho fez bem em publicar esta nota de repúdio? Esta indagação, esta colocação e indagação ao professor Salésio foi feita pelo Gerson de Sá, que é de São Paulo. Muito bem. Gerson, veja só. Nós vivemos num mundo real. Num mundo em que expressamos aquilo que se vivencia. A Globo, lá o novelista, quando comentou lá para os seus técnicos, lá para o seu contador, que eu fizesse a manipulação das informações contábeis para alterar resultados, seja ele de ordem financeira, seja de ordem econômica. Ora, ele fez isso por quê? Porque isso não é nenhuma coisa nova. E como é que se coíbe isso? Como é que se evita que isso seja propagado? É simples. O órgão responsável pela fiscalização profissional tem que agir, tem que atuar. Aí eu pergunto, o nosso órgão de fiscalização profissional atuou e divulgou à sociedade o que fez para que outros profissionais, ou para que até mesmo os empresários e a sociedade e os atores fosse desmotivado a agir desta maneira? Pergunto para ti, que as denúncias e as falcatruas e as fraudes aqui no Brasil é muitas, não é poucas não. Só para ter uma ideia, eu fiz aqui um apontamento. Nós temos o caso aqui, casos pequenos que foram publicados, tá? Nós temos aqui, ó, o banco, a notícia divulgada na Veja, tá? Diz assim, Bancos Pan-Americano. O que foi que ele fez? Aumentou o ativo da companhia com a permanência de carteira já vencida no balanço. Olha, coisas que ele não iria receber mais, manteve no ativo para dar a ideia de que a empresa estava bem. O que foi que fez? Isso foi anunciado publicamente. O que foi que o nosso Conselho Federal de Contabilidade fez? Você sabe? Eu não sei. Outra coisa, o Banco Cruzeiro do Sul, também nota publicada na Exame, diz o seguinte, que esta empresa criou empréstimos fictícios e alterou resultados econômicos para distribuir dividendos. Escândalo. O que foi que o nosso Conselho de Contabilidade fez? Eu não sei. O Café Pilão, também nota divulgada na Exame, registrou pedidos que não foram oficializados, né? E promoveu isso, contas erradas como contas a receber. Nós temos o Mundial, também divulgado na Exame, que valores contabilizados e divulgados em informes da companhia diferente que efetivamente foi recebido. E isso aí um esquema de compra e venda de ações. Enfim, Carrefour, né, registrava descontos que efetivamente não existia. Nós temos o problema da Petrobras, que é o Lava Jato.
que a própria Petrobras pagou agora em 2021 853 milhões de dólares para a justiça norte-americana por manipular as informações contábeis. As lojas americanas, uma manipulação de passivos, tá? De 40 bilhões de reais. Então verifica, Rogério, que nós temos escândalos em cima de escândalos. Aí eu pergunto, o que foi feito para coibir esta prática? O Conselho Federal de Contabilidade fez isso? Ora, eu, se fosse presidente do Conselho de Contabilidade, eu jamais iria publicar uma nota de repúdio por um ato que é normal aqui no Brasil. Eu ficaria triste, eu ficaria chateado. Quem tem que ficar triste é o profissional, tá bem? Que não vê no seu órgão de fiscalização uma ação e uma atuação mais enérgica, mais positiva para fiscalizar o campo da atividade profissional. Eu pergunto, o Conselho de Contabilidade sequer sabe quem são os responsáveis pela contabilidade das empresas. Ele não tem controle nenhum. Diga de passagem, na verdade, o Conselho de Contabilidade, ele está a serviço de grupos. Conselho Federal, tu Conselho Federal, porque hoje a estrutura toda é coordenada e comandada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, ele está a serviço de grupos internacionais. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com as empresas multinacionais. Olha só, aqui no Brasil, a legislação estabelece, tá, que para que algo seja considerado no seu ativo, é necessário que tenha liquidez. Isso é o óbvio. Para fazer parte do teu patrimônio como ativo, tem que ser capaz de transformar aquele bem, né, aquele ativo, aquele direito, em liquidez, em dinheiro. O Conselho Federal de Contabilidade disse que não é bem assim. Então, aí ele classificou que ativo é todo bem, né? É todo bem. Deixa eu ver onde é que eu fiz esse apontamento aqui, porque também... é tanta coisa, né, que confunde, né, cara? Então, ele diz o seguinte aqui, ó, ele diz que um bem, para ser classificado, né, o que o Conselho diz, que é diferente que a lei. A lei diz que é liquidez. E o Conselho disse, não, o ativo, para ser considerado como tal, são recursos econômicos controlados pela entidade. Olha só, ativos são recursos econômicos controlados pela entidade. Isso dá margem de manipulação. Porque ser controlado não quer dizer que é proprietário. Ser controlado não quer dizer que vai ter liquidez, porque não pode vender. Mas isso o que é? É fruto de uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que ajuda a manipulação. Outra coisa, a lei brasileira diz que tá, o ativo e o passivo devem obedecer à forma jurídica. Ora, para ser um ativo, tu tem que ter a propriedade, tem que ser teu. Tu não pode ter no ativo algo que não tenha a forma jurídica e que tu seja o proprietário. Para ter um passivo, a lei diz que tem que gerar obrigações. Se não gerar obrigações, não pode ser passivo. O que é que o Conselho Federal de Contabilidade diz? Não, a essência econômica tem prevalência sobre a forma jurídica. Como assim? A essência econômica tem prevalência sobre a forma jurídica para classificar em ativo ou passivo. Então, tudo isso, meus amigos, as coisas, elas não estão bem para a nossa profissão. A nossa profissão precisa dar um esquema, precisa dar um choque de realidade. E eu te pergunto, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, eu te pergunto o seguinte, e o que fazem os conselhos regionais de contabilidade? Exatamente é isso. Acontece que toda a norma é emanada pelo Conselho Federal. Então, o que é necessário? Que os conselhos regionais, que os profissionais de cada estado elejam os seus representantes junto ao Conselho Federal de Contabilidade. E esses aí é que vão eleger o presidente. Esses é que vão o quê? Dizer o que deve ser feito para o bem da profissão. Perfeito. Isso não acontece. O que acontece hoje é que
o próprio conselho, aqueles que estão ali dentro, que indicam o seu representante junto ao Conselho Federal. Ora, se é quem está no comando indica quem vai no federal, então não muda o sistema de administração. É por isso que eu digo, não adianta, profissional, você reclamar. O que você tem é que agir. Nós temos o que fazer com que a legislação, né, seja cumprida, porque hoje não está sendo, e que os conselhos regionais de cada estado elejam o seu representante junto ao federal através do voto direto e pessoal, em que haja efetivamente a representação efetiva dos seus estados junto ao federal. Bom, nós temos mais um minutinho, eu só quero ter uma observação e que tu possa, né, nesse tempo aí, responder. Isso pode mudar? Isso muda quando? Quando é que pode mudar? Muda quando os profissionais começarem a se dar conta que a profissão tem que mudar, que a sociedade depende do contador. O contador é o responsável pelo patrimônio dos agentes econômicos e sociais, e esse patrimônio não pode ser manipulado por grupo. Esse patrimônio ele tem que servir a quem trabalha, a quem gera emprego e renda, a quem cria estabilidade social. Não podemos simplesmente criar ativos fictícios para distribuir lucros falsos, ok? Para prejudicar a economia brasileira. Nós temos que dar conta dessa responsabilidade. Muito obrigado, Salésio, parabéns aí pelo teu trabalho. E desejo um bom ano novo para ti, para a família também, né? Já que estamos começando o primeiro programa de 2025. E é muito honroso tê-lo como parceiro aqui. E tu sabe que a honra de participar é minha, tá? Porque assim eu posso expressar as ideias e as propostas. Com certeza.